Meus queridos irmãos, abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 5, onde vai trazer a exposição desses primeiros 5 versículos do capítulo 19. Todos encontraram, amém? Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. O capítulo 19 começa primeiramente com o interlúdio. O interlúdio, exatamente esses versículos, é do início, que fala do aleluia. Interlúdio é um parêntese que vai narrar, vai mostrar uma cena de louvores a Deus, antes que mostra realmente a queda do anticristo, da besta e do falso profeta. Você pode ver aqui que eles descrevem que esses servos de Deus responderam com 4 grandes aleluias, tributando toda a glória e louvor a Deus. Todo o céu se regozija sobre o julgamento. Daqui é o que vai abordar o capítulo 19. Esses primeiros versículos sobre o aleluia. Todo o céu regozija-se sobre o julgamento e a queda da Babilônia, a prostituta. E os seus próximos versículos, que vamos sair do interlúdio, vamos sair desse parêntese, e vai mostrar o que realmente vai acontecer. Os próximos versículos continuam relatando a derrota final do anticristo e os seus exércitos. E certamente vai mostrar aí o reino de Cristo reinando na terra, que vamos sair do capítulo 19, vamos entrar no capítulo 20, e vamos ver aí o reino de Cristo, o seu império na terra, chamado de milênio. Ele reinará sobre a terra juntamente com os que foram redimidos com o seu sangue. A ideia de redimidos aqui é comprados com sangue, comprado por um alto preço. Pedro vai dizer que nós não fomos comprados nem com prata e nem com ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, mostrando que só mediante nós podemos obter só a remissão de nossos pecados, só pela compra mediante o sangue de Jesus. É por isso que nós vamos conversar nesta noite sobre a convocação para louvar. Então esse é o assunto que nós vamos estar abordando nesta noite. E o primeiro cântico que nós vamos ver aqui de aleluia está no versículo 1 e o versículo de número 2. Observe aí: depois destas coisas ouvi, não é mais vi, mas agora eu ouvi no céu o que parecia ser voz forte de uma grande multidão dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos,
pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Você pode ver já no início aí, depois destas coisas, é uma expressão que está indicando que é uma outra visão que João está tendo, que é exatamente aqui desse cântico, desses louvores, principalmente no que envolve aqui a sua temática, o aleluia, aonde eles vão estar louvando a Deus. Então João, ele vai ter aqui uma nova visão a respeito do que ele havia visto antes. E o que foi que ele viu antes? No capítulo 17, capítulo 18, ele contempla a queda da prostituta, que é a Babilônia. Foi o que nós estudamos a última vez, do sistema que está totalmente caído. Então João agora, ele contempla um outro cenário. Esse cenário não é mais na terra, esse cenário agora é nos céus, que ele contempla. Você pode ver o texto aí, que ele vê, depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser voz muito forte de uma grande multidão. Aqui mostra que ele ouviu no céu, da ideia que ele estava lá, ele estava contemplando o que estava realmente acontecendo, e ali ele tem uma visão do que nós chamamos aí, desses seres, que daqui a pouco vamos analisá-los, que estavam adorando e louvando a Deus. A visão do capítulo 19 é introduzida não por um anjo. Agora ele não está vendo, não é mais um anjo, como costumeiramente nós estamos vendo, que sempre ele apresentava um anjo. Um certo anjo me dizia, um certo anjo agiu, e assim por diante. Agora ele não vê, mas ele ouve, e ele vê que essa visão é introduzida pelo que nós chamamos de vozes. Vozes de quê? De uma grande multidão. Certamente aqui, esse coral celestial louva a Deus, cantando exatamente aleluia. E o que eles estão cantando? Eles estão cantando, vindicando e louvando a Deus, porque os justos estavam sendo vingados, os santos estavam sendo vingados, e os profetas também estavam sendo vingados. Leia aí o capítulo 19 comigo, e o versículo 20, olha o que diz aí o texto, 19, 20. Mas a besta foi presa, e com ela preso o falso profeta. 19, 20. E presos o falso profeta com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, os adoradores da sua imagem. Olha o versículo: os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo. 21. Os outros, não é o 19, é o 18. Leia comigo o 18, que assim diz: alegrem-se por causa dela, alegrem-se por causa dela os céus, e também vocês santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então vocês observem aí que é por isso que eles estão se alegrando, eles estão regozijando, e eles estão louvando a Deus com aleluias. E nós nos perguntamos: quem são esses que estão adorando? Quem são esses que estão bendizendo? Alguns acreditam que sejam os mártires, aqueles que estavam debaixo do trono, pedindo por vingança. Mas nós não vamos nos prender nisso daqui, mas acreditamos que sejam essa multidão que está louvando a Deus, porque o Senhor trouxe juízo e julgamento contra os mártires, contra os santos e os profetas. Certamente sejam os santos anjos que estão louvando a Deus por conta disso. Você lê aí comigo o capítulo 5 e o versículo de número 11 de Apocalipse. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares. Então aqui envolve que os santos anjos, essa multidão que esteja aqui, certamente estava se reportando sobre essa miríades, milhares e milhares de anjos.
Quando nós falamos dessas milhares de anjos, multidão de anjos, quando nós entramos no aspecto da doutrina dos anjos, nós vamos compreender que Deus ele fez um número específico, porque o próprio Jesus diz que anjo ele não procria. Ele vai dizer que quando nós estivermos nos céus, num corpo ressuscitado, nós não seremos igual aos anjos, seremos assexuados, nós não vamos mais procriar, não vamos ter mais relações sexuais. E lá nesse céu, os anjos eles foram criados exatamente com um número específico, e aqueles anjos que caíram, que foram seduzidos por Lúcifer, Deus não criou mais, e também os anjos por não se procriar, então isso não veio acontecer. Então aqui os anjos foram julgados, aqueles que se rebelaram contra Deus, eles foram julgados e condenados ao tormento eterno, e aqueles que resolveram servir a Deus, obedecer a Deus, ser fiel a Deus, eles na mesma hora receberam o seu julgamento ali, e eles foram declarados justos, e eles passam a servir o nome do Senhor para sempre. Então é exatamente esses anjos que estão, esse miríades e milhares de anjos, que nós, agora imagine aí que o próprio Jesus disse que se ele, quando Pedro corta a orelha de mal, na mesma hora Jesus diz: guarda a tua espada, porque se eu quisesse ser salvo e quisesse proteção, eu rogaria ao meu Pai que está nos céus, e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Ele não ia pedir 12 anjos, era 12 legiões de anjos. Então uma legião é 6.000 anjos. Aí você multiplica aí 12 vezes 6.000, e você vai ver aí o total do que vai dar essa quantidade de anjo que Jesus poderia pedir. Então 12 legiões de anjo. E Jesus ele pede 12 legiões. Você se pergunta, ora, por que Jesus ele pede exatamente 12 legiões de anjos? É porque ele está dizendo: um anjo para cada apóstolo, para cada discípulo, e uma legião para ele. Uma legião para cada apóstolo e uma para ele. Quando você observa, Judas não ia ter uma legião. Por quê? Porque ele estava traindo Jesus naquele momento. Por isso que Jesus fala: se eu rogar ao Pai, ele manda proteção para mim e para vocês. Então, para você ver aí a quantidade de anjos, é uma multidão que nós não podemos contar, é algo inexplicável. E além desses seres angelicais, que é os anjos, a palavra anjo, angelos, lamak no hebraico e angelos no grego, significa mensageiro. São esses anjos, eles trabalham, eles têm funções, eles têm natureza, e as suas funções têm as suas hierarquias. Nós temos o arcanjo, a palavra arcanjo significa anjo principal, e o único nome de arcanjo dado aqui na Bíblia é para Miguel, que é o anjo de Israel, o protetor de Israel, e o principal confrontador de Satanás. Então, quando você vê esses anjos, são seres inteligentes, são seres superiores a nós, em poder e força, eles estão acima de nós, em velocidade. Quando você vê falando que anjo tem asa, é uma linguagem que Deus transmite numa linguagem humana chamada de antropomórfica, ou seja, essa ideia de asa é para mostrar que ele é rápido, ele é veloz, ele está a serviço da igreja. Então, nessa perspectiva, essa ideia de os anjos que você vê na Bíblia, não é aquele cupido que os romanos e os gregos criaram, que é um menino nu, com uma flechazinha invisível que joga no teu coração, e ele fica sorrindo para você se apaixonar pela uma outra pessoa. Nós não temos nós não seguimos essa mitologia greco-romana. Quando se fala de asa de anjos da Bíblia, está se reportando, quando você vai lá para Isaías capítulo 6, 2 asas cobrindo o rosto. Não é que ele tem asas, está falando da sua reverência, os pés é o temor, e as asas voando, está mostrando ali o seu serviço. E nós vamos ter os querubins, que são guardiões, e eles são os principais guardiões da glória e do trono de Deus. Por isso que quando você vê Deus descrevendo como é para construir a arca da aliança,
e em cima do propiciatório, que é a tampa da arca da aliança, é feito 2 querubins, e esses 2 querubins estão com uma asa em forma de cobertura, uma forma de mostrar mistério com a glória de Deus. Então são esses seres angelicais, que eles estão lá nos céus, louvando e bendizendo ao Senhor, glorificando a Deus, principalmente os serafins, aqueles que estão mais próximos de Deus, certamente sejam os serafins, porque eles estão acima do trono, mas não é porque eles estão acima do trono que ele é maior do que Deus, mas eles estão ali, na mesma hora, adorando e reverenciando ao Senhor, com temor, tremor e com reverência, e também pronto para servir a Ele, que até então, que quando Deus dá a ordem para ele pegar uma tenaz e colocar nos lábios de Isaías, ele faz esse serviço. Então esses anjos é essa multidão de miríades e miríades de anjos. Quando Jesus, esses anjos, eles estão nos principais pontos da história. Você vai ver os anjos contemplando Deus criando. O próprio Jó vai dizer, Deus, quando fala com Jó, ele vai dizer o seguinte: Jó, onde é que tu estava quando as estrelas da alva estavam louvando, quando eu estava criando o firmamento, criando os céus e criando a terra? Então as estrelas da alva, então os anjos primeiro foi criado, primeiro do que os homens, primeiro do que a terra e primeiro do que os céus. Então eles foram criados e eles tributavam glória e louvor para esse Deus. Quando você vai ver a respeito do nascimento de Jesus, os anjos também aparecem e eles estão ali glorificando. Quando o menino nasce em Belém, e os anjos imediatamente começam, o céu de Belém fica cheio de anjos, e eles cantam glórias a Deus nas alturas. Então os anjos, eles estão sempre louvando a Deus pelos seus grandes feitos, pelas suas grandes maravilhas, e aqui não vai ser diferente. Os anjos, essa multidão de anjos, miríades de anjos e milhares de anjos vão estar louvando. Aqui é uma lição para nós. Deus não criou nós porque ele estava solitário. Deus, ele não criou nós porque ele estava sozinho. Se você der glória a Deus, ele é Deus. Se você não der, ele continua sendo Deus. Ele não depende do meu glória, do meu culto para ele ser Deus. Ele é Deus antes do fundamento da terra. Ele é Deus antes da existência dos anjos. Então ele mostra aqui claramente que ele criou nós com o propósito de nós refletirmos a sua imagem, o seu caráter, e nisso nós vamos estar prestando louvor e glória ao seu nome. Então nisso mostra o quê? Mostra a sua maravilhosa graça, o seu maravilhoso favor de nós, que ele trabalha em prol da redenção. Então os anjos, eles tentam entender, eles tentam compreender o mistério da redenção. Eles querem conhecer em experiência, eles não conseguem entender o que nós vivemos, o que nós experimentamos. Por quê? Porque os anjos, não teve anjo para trazer redenção para ele. Não, Jesus não veio morrer por eles. Então só quem tem a experiência da redenção, de uma nova vida e de uma salvação, somos nós. Observa que os anjos cantam, louvam, porque Deus julga os seus santos, traz salvação para os seus santos. E nós, que somos eleitos, somos salvos, nós temos o experimento no corpo, na alma e no espírito, muitas vezes não temos prazer de louvar a Deus pela salvação. Vocês estão entendendo como é o negócio? Nós, muitas das vezes, nós não adoramos a Deus. Quando se prega hoje sobre a cruz, você vê, ninguém dá mais atenção. É a cruz. Quando fala sobre a respeito do Calvário, Jesus morrendo, ressuscitando, então você observa que o povo estou aí. Mas os anjos, eles glorificam a Deus. Até quando um pecador se arrepende, tem festa nos céus. Eles entendem o que foi que Jesus fez por nós. Eles não tiveram, eles não experimentaram isso, mas lá Pedro diz, eles desejam sentir o que nós sentimos, mas eles não vão ter essa experiência, porque Jesus não veio morrer por eles. Eles desejam conhecer isso,
mas não vão poder conhecer. E nós que experimentamos, nós não adoramos, nós não a glorificamos, nós não temos prazer de obedecer a Bíblia e muito menos de pregar o Evangelho. Pelos anjos eles estavam pregando. A Bíblia diz que quando Jesus vir em glória, é o que eles vão fazer, proclamar nas alturas. E um dos grandes feitos que os anjos vão aparecer também é quando Jesus vir em glória. Quando ele vir em glória, ele vem com os seus santos anjos, louvando e bendizendo o seu santo e eterno nome. Quando você lê em Hebreus capítulo 1 e versículo 7, você vê quanto os anjos diz, o que deu, o que de seus anjos fez ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Então sempre Deus está cercado por anjo, e esses anjos sempre a serviço. Além desses anjos, tem seres ali que nós ainda não sabemos e é mistério. Quando você vai ver a respeito de um anjo chamado Rafael, nós não encontramos na Bíblia. Nós não encontramos, está em livros apócrifos. Nós temos Uriel e por outros anjos por aí. Mas esse nome desses anjos, eles estão exatamente do que nós chamamos ali em livros apócrifos, em literaturas apócrifas, que não convém com a doutrina do cano bíblico, que é de Gênesis a Apocalipse. Mas eles abordam e falam a respeito desses anjos. E nós temos Gabriel, que é um outro anjo que aparece. Então são esses seres poderosos, gloriosos. E eles têm algo em comum. Eles têm algo em comum entre eles. O que é? A adoração. Eles trabalham, têm hierarquias, eles estão sendo realizados, tem principados, tem potestades, ou seja, o reino de Deus é organizado, muito bem organizado. E o próprio livro de Daniel vai dizer que lá tem, que Miguel é um dos príncipes. Ele não é o único príncipe, ele é um dos príncipes, que a Bíblia não faz questão de citar. Então tem muitos príncipes, anjos celestiais, que estão ali. Então são essas miríades de anjos que vão estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. E o que é que eles vão cantar? Aleluia, aleluia e aleluia. A palavra aleluia é um termo do grego que vai para o hebraico, significa aleluia. Significa literalmente louvai ao Senhor. Quando você grita dentro da igreja, aleluia, você está convocando para todo mundo abrir a boca e glorificar e louvar o nome do Senhor. É nesse propósito, por isso devemos convocar, louvar, dar aleluia, ou seja, convocar todos para louvar. Então os anjos, eles estão dizendo aleluia, convocando as multidões, a criação, e vai estar lá seres viventes. Tem outros seres lá que nós não conhecemos de maneira assim tão clara, eles são um pouco esquisitos, porque diz que eles têm rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão, tem 6 asas. Nós não sabemos exatamente que tipo de ser. Tem 24 anciãos. Então são seres que o livro do Apocalipse aborda, que nós não sabemos ali exatamente quem são. Então esses seres, eles estão louvando. O termo aqui que aparece, aleluia, aparece pela primeira vez no Novo Testamento, é aqui, e aparece 4 vezes. Leia aí comigo capítulo 19, versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo, aleluia. Está aí a primeira vez que aparece o nome aleluia no Novo Testamento. Versículo 3. E disseram pela segunda vez, aleluia. Versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, que vamos falar deles daqui a pouco, se prostraram. Não é que nós vamos falar dele, vamos relembrar do que nós já falamos dele. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que estão sentados no trono, dizendo amém, aleluia. E leia aí comigo o versículo 6.
Então ouviu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como forte trovão, dizendo: Aleluia. Os anjos diariamente estão convocando miríades, milhares, multidões de anjos estão convocando, e estará convocando nesse dia em que o Senhor vai destruir todo e vai julgar a Babilônia, que é esse mundo caído, que é esse sistema caído. Ele vai julgar, e os anjos vai convocar: louvai ao Senhor. Louvar Ele por quê? Pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, por derrotar a Babilônia, por derrotar o anticristo, por derrotar o falso profeta, por derrotar Satanás, por derrotar o pecado e te dar a vida eterna. Convocando todo mundo para dar aleluia. Louvai ao nome do Senhor. E diz o salmista: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai a Ele pelos seus grandes feitos. Bendizei, ó minha alma, em tudo. E como é que eu faço isso? Louvando, bendizendo e adorando. Quando eu saio de casa, eu já vou adorando. Quando eu chego adorando. E quando eu saio também adorando o nome de Jesus. Aqui eu prego. Mas aqui quem vai ter privilégio lá é a Maiara, que ela é cantora. Lá vai continuar louvando. E lá a pregação vai cessar. Vai acabar. Não vai ter mais. Mas todo mundo lá: ah, pastor, eu não tenho uma voz muito boa. Não te preocupa, naquele dia Ele vai te dar uma língua de serafim, e você vai estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas louve com o que você tem. Louve com aquilo que Deus te deu. Amém do limite. Então, sempre louvando e bendizendo a Deus. Você vai ver aqueles cantando glórias e cantando glória. Para que vocês compreendam, aqui eles cantando pela segunda vez. O povo começou a louvar cantando glórias a Deus, reconhecendo Deus pessoal e atribuindo-lhe salvação, glória e poder. Olha o que diz aí no versículo 1, quando você lê a multidão dizendo aí aleluia, aí vem: a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. São. Ele, além de ser dele, ele compartilha com os remidos. Então por que eu vou louvar? Pela salvação. Você louva, é o primeiro ponto. Aqui ele não mostra primeiramente outra coisa. Primeiro, não é eu vou louvar a Deus porque Ele me deu um carro, eu não vou louvar a Deus porque Ele me deu aquilo, porque tem pessoas que eles colocam o bem material acima daquilo que é mais importante, que é a salvação. E o que eu acho interessante é que nós devemos louvar a Deus porque nós somos salvos, irmãos. Salvo. Que privilégio. É porque se nós entendermos a profundidade do sofrimento que a raça humana um dia vai sofrer no inferno, nós estávamos de joelhos. Paul Walsh, ele disse: só eu saber que eu sou salvo, que Cristo morreu por mim, é para eu me quebrar de joelho na presença de Deus, louvando e bendizendo. Por quê? Porque o meu nome está escrito no livro da vida. O Davi, no Salmo 51, quando ele peca, se deita com a mulher que não é dele. Aí quando ele peca, o profeta Natan revela o seu pecado, aí ele vai cantar. E quando ele começa a louvar a Deus, ele diz: Deus, devolve-me a alegria da tua salvação. Não tem uma coisa mais importante para o homem do que a alegria da salvação. Muitos têm a alegria do dinheiro, muitos têm a alegria do sexo, muitos têm a alegria do poder, mas não tem uma alegria maior do que o teu nome escrito no livro da vida. Eita privilégio, irmãos. Olha, uma coisa que eu amo demais é pregar. Mas Jesus disse que nós devemos se alegrar não porque nós pregamos,
não porque nós cantamos, não porque nós expulsamos demônios, não porque nós repreendemos enfermidades, mas porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu tenho que louvar a Deus pela minha salvação. O meu caminho era o inferno, eu estava condenado, eu estava perdido, mas o Senhor me curou, o Senhor me perdoou, o Senhor me justificou, o Senhor me santificou, e eu sou herdeiro das mansões celestiais. Eita, irmãos, salvação. Quem não se lembra de Abacuque? Abacuque estava desesperado. E aí, Deus, vai deixar mesmo aí os ímpios ganharem? Nós estamos te servindo, é o teu povo, o povo eleito, é o teu povo santo. O Senhor nos tirou do Egito, nos deu uma terra, agora você vai deixar a Babilônia nos humilhar? Aí ele diz: o justo viverá pela fé. Quando Deus abre os olhos de Abacuque, ele canta: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mais seus mantimentos, ainda que as minhas ovelhas malhadas sejam arrebatadas, ainda que não tenha nenhuma vaquinha no curral, ainda que a Babilônia venha e arranque tudo de mim, eu exaltarei e louvarei o Deus da minha salvação. Louve a Deus, porque você é salvo em Cristo Jesus. A glória é dele. Devemos louvá-lo porque a glória é dele. Ele compartilha, a salvação é dele, mas ele compartilhou conosco. A glória é dele, mas ele vai compartilhar conosco. Como assim? Mas a Bíblia diz que Deus não reparte sua glória. Verdade, ele não reparte sua glória com ninguém, mas a Bíblia diz: naquele dia nós vamos reinar com ele. O contexto de glória aqui não é que nós vamos estar no lugar dele, como queria Lúcifer. Não é que nós vamos querer ser igual a ele, semelhante a ele em poder e onipotência. Não, a ideia de glória aqui que ele vai compartilhar é que nós vamos reinar com ele nas mansões celestiais. Olha Jesus, esse Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, se foi achado na forma de servo, na forma de homem, foi humilhado até a morte, morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente, lhe deu nome acima de todos os nomes, e pelo nome de Jesus todo joelho vai ter que se dobrar, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua vai confessar. Se você não vai confessar ele hoje, mas naquele dia tu vai confessar e dizer que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Lá o contexto ele está dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se vocês se humilharem como Cristo, certamente o Senhor vai exaltá-los como Cristo. As pessoas, chegou os discípulos: e aí, Jesus, quem que vai sentar aí? A mãe, que tem a mamãe. Chegou: o que é que você me diz aí dos meus filhos? Tem como colocar ele aí perto de ti? Jesus olhou para ela e disse: estão dispostos a beber do cálice que eu vou beber? Porque queriam tronos perto deles. Eles queriam sentar perto do trono de Cristo, um reino milenar, um reino terreno, melhor dizendo. Quando Jesus olhou, eles estão dispostos a beber do mesmo cálice que eu vou beber? Se eles quiserem ser exaltados, tem que beber do cálice que eu vou beber, tem que sofrer. Por isso que ele vai dizer: aquele que vinha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tem muita gente que quer o céu, mas não quer sofrer, não quer padecer, não quer passar por humilhação, não quer se humilhar pessoalmente. Por isso que o meio, se um dia queremos contemplar o céu de glória e ter esse corpo de vergonha exaltado, nós precisamos primeiro humilhar-se na presença do Senhor. É nisso daqui: louvai ao Senhor. Ele vai dizer glória, poder. Aqui envolve o seu poderio, a sua grandeza, o seu domínio, a sua soberania. Ou seja, a salvação é dele, a glória é dele, o poder é dele, e ele de forma graciosa vai compartilhar conosco. Que bondade de Deus, aqui é graça pura.
Por isso daqui está refletindo o quê? Está te lembrando lá o Éden, que ele disse para o homem: homem, eu vou compartilhar a minha imagem contigo, tu vai dominar, tu vai cultivar, tu vai multiplicar, tu vai dominar a criação, poder, domínio. Então nesse tempo nós vamos estar reinando com ele para sempre, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Você vai observar aqui por que deve ser louvado, por que nós devemos adorar a Deus, por que os santos anjos estão cantando, estão convocando aleluia, por que os anjos estão convocando louvai ao Senhor. Ele está dizendo, porque os seus juízos são justos e são verdadeiros. Ou seja, o juízo de Deus está de acordo com a sua natureza, verdadeira e justa. A Bíblia diz que o trono de Deus é fundamentado na justiça. Uma coisa você pode ficar certo: Deus não é injusto. Porque isso, uma coisa que Deus nunca pode ser, é injusto. Nunca, é impossível. Porque se ele for injusto, mas ele é soberano, ele pode fazer o que ele quer, verdade. Mas ele é tão soberano, mas no momento ele é tão justo e tão justo, que ele não pode contrariar o seu caráter. Por isso que os seus juízos são verdadeiros e justos. Verdadeiro, santo. Os juízos de Deus sempre concordam com a sua natureza, verdadeira, santa e justa. Uma coisa que ele é verdade. Verdade. Ele odeia a mentira. Quem pratica a mentira, ainda diz àqueles que praticam a mentira que é filho do pai da mentira. Ele é verdadeiro. As suas palavras não caem por terra. A sua palavra é verdade. A sua profecia é verdade. As suas promessas é verdade. E por que se torna perfeita? Porque se a justiça dele é perfeita? Porque ele é santo. Um teólogo puritano disse: o mais belo atributo de Deus é a sua santidade. Não tem um atributo mais lindo do que isso. Irmão, agora imagine um Deus que não se mistura com o pecado, não olha para pecado, rejeita o pecado em alto grau, pune o pecado, porque ele é santo. Por que o seu amor é egoísta? Quando tu vê aqui uma ilustração para que você entenda. Quando um homem ele é apaixonado por uma mulher e a mulher não quer ele é tão egoísta, o amor dele é tão egoísta que ele não está pensando no sentimento da outra pessoa, está pensando só no sentimento dele. É um amor egoísta. Eu quero. Ele não está preocupado com a felicidade dela, está preocupado com o prazer dele. Ele quer ser feliz, está esquecendo da outra pessoa. Aí a Bíblia diz: por que o amor de Deus não é egoísta? Porque ele é santo. Ele é santo. E o que é mais? Justo. O que é uma pessoa justa? Irmão, é uma pessoa que nunca fez nada de errado na vida. Pare e pense agora. Uma pessoa que nunca fez nada de errado na vida. Quando você olha para a esfera humana, é impossível, porque a Bíblia diz que não tem um justo sequer na terra. Mas você pode ficar tranquilo: o juiz que está no trono celestial, ele é justo. O seu filho é justo, os seus caminhos é justo, o seu trono é justo, os seus anjos é justo, e a sua igreja também é justa e vai morar nos céus com ele para sempre. Ele é justo. E aqui vai louvar a Deus porque julgamento de Babilônia, vingança divina sobre a fornicação dela. E o que é a fornicação? Prostituição moral e espiritual. Nós estudamos na sexta-feira passada o que a Babilônia fez. Só fez enganar o povo com a sua luxúria, com seus prazeres e a sua prostituição, com o seu cálice cheio de maldade e de pecado. E aqui nós vamos ver
que os servos, esse julgamento, envolve também a vingança do sangue dos seus servos, aqueles que foram martirizados pelo sistema mundial ante Deus. Você pode ler aí o capítulo 6 de Apocalipse, 6:10. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando? Aqui há as almas que morreram na grande tribulação, o anticristo matou. Aqui são as almas, que pessoas vão se converter na grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. O prefixo pré dá a ideia que nós vamos preceder a grande, ou seja, nós vamos para o céu. A vinda de Cristo para buscar a sua igreja precede a grande tribulação. Nós primeiro vamos para o céu, quando nós estivermos no céu, que vai desencadear a grande tribulação. E quando a grande tribulação desencadear, vai começar a morrer aqueles que vão começar a se arrepender, vão querer servir a Cristo, e quando for tarde demais, no sentido que eles vão entregar suas próprias vidas e não vai negar, vão deixar de comer, vão deixar de comprar, vão deixar de vender, porque não vão aceitar o número da besta, ou se curvar e diante do anticristo. Então você olhando, eles vão ser mortos, Aí olha o que diz o versículo 10: clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas? Olha a pergunta, até quando? Aí ele diz: santo e verdadeiro. Ele está dizendo: se o Senhor é santo e verdadeiro, cumpra, vingue nós. É isso que ele está dizendo. Vingue o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Até quando o Senhor vai se vingar? Até quando vai demorar isso? Até quando nós vamos ficar aqui clamando para o Senhor vingar o nosso sangue? Aí aqui no capítulo 19 chegou o momento. Aí é aqui que começam os louvores e a exaltação, porque o verdadeiro e justo se levanta para destruir o anticristo, o falso profeta, e aquilo que ele fez vai fazer contra o sistema mundial da Babilônia. Quando ele destruir tudo, aí eles vão adorar e bendizer o Senhor. Por quê? Mostrando que ele é justo e verdadeiro, ou seja, ele não aceitou derramar sangue. Se é derramado sangue, vai ter sangue derramado. Que com ferro é ferido, com ferro será ferido. Ou seja, é nesse contexto aqui que o Senhor vai trazer vingança para os seus servos. E que eu acho interessante, mas a espera, eles debaixo do altar, clamando, essa espera vai chegar ao fim. A multidão do céu vai regozijar-se, vai se alegrar. Por quê? Porque a Bíblia diz, e se cumpre, porque o Senhor vai se vingar por Ele mesmo, vai se vingar pelos seus filhos que morreram, pelos falsos profetas, cumprindo o quê? Romanos 12:19, minha é a vingança, e eu retribuirei. O que eu acho interessante é que aqui no capítulo 19 de Apocalipse, chega ao fim, chega o momento, a paciência de Deus se esgota e Ele se levanta para se vingar a favor do seu povo. Muitas vezes, quantos e quantos, milhares e milhares de horas que essas pessoas estão debaixo do altar clamando por vingança. Mas vai chegar um momento que isso vai chegar ao fim, porque o Senhor vai responder eles. E aqui cai para nós: quantos e quantos dias você está orando para Deus resolver algum problema? Quantos e quantos dias você está clamando para Deus orar? Mas vai chegar o dia que vai cessar, porque o Senhor vai se levantar ao teu favor aqui na terra, e Ele vai realizar o desejo do teu coração. Por isso que o convite nesta noite para você é: louvai ao Senhor, dê aleluia ao Senhor, e dê glória a Deus ao Senhor, porque o teu Deus é fiel, é justo e é santo para cumprir a sua palavra.
O segundo aleluia, 19:3. Vamos para o segundo ponto. Olha o que diz. E disseram pela segunda vez: aleluia. E a sua fumaça sobe para todo sempre. O segundo aleluia precede a da multidão no céu. É ainda mais enfática e dramática. É instigado pela totalidade da derrota e julgamento do sistema mundial da Grande Babilônia. Esse julgamento vem de Deus, apesar da derrota ser efetuada através da besta e dos 10 reis. Ou seja, o que é que Deus vai fazer? Deus, para derrubar o próprio império do sistema babilônico, ele vai usar o anticristo. Olha como é Deus. Ele vai usar o falso profeta e ele vai destruir. Isso daqui não é novo. Deus, quando quis trazer juízo para Israel, ele usou a própria Síria e ele usou a própria Babilônia para realizar os seus propósitos. Ele vai usar o falso profeta, ele vai usar o anticristo para também realizar os seus propósitos. O diabo pensa que está conduzindo a história. Ele pensa que vai dar tudo do jeito dele, mas ele sabe que não vai dar. Porque ele sabe que quem está no controle da história é o Deus que criou os céus e a terra. E ele tem visto no decorrer da história que tudo tem contribuído para os seus propósitos ser realizados. Os seus planos, os seus propósitos não são frustrados. Se ele começou, ele vai concluir. Então ele vai usar exatamente o próprio inimigo para realizar. Imagine, irmão, pare e pense. O faraó queria matar todo macho judeu ali no Egito. Aí Deus pega um judeu, coloca lá dentro para eles criarem, para futuramente Deus destruir através desse menino. Olha para você ver a sabedoria de Deus, a soberania de Deus, a inteligência de Deus, como ele conduz a história. Como é que Faraó, ele manda matar, aí Deus vai lá e diz assim: separa um menino, conduz, coloca na beira do rio, depois que pega. E o que eu acho mais interessante é que a própria mãe, a mãe biológica, é que vai amamentar o menino, vai educar o menino. E o menino sendo criado dentro do palácio, vai ser treinado, vai estudar nas melhores universidades do mundo do seu tempo. Ele vai se tornar, vai ter todo o conhecimento do Egito, de ciência, vai aprender a arte da guerra, que até então ele vai matar um homem fácil, porque ele é um guerreiro nato. Ele vai para o deserto, Deus traz do deserto, e ele usa Moisés com 80 anos, velhinho gagá, para libertar o povo. Ele usa um velho para libertar o povo. 80 anos de idade. Daqui é para você saber que quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem realiza é Deus, e quem está no controle da história é Deus. Para que desespero, minha irmã? Fique tranquila, Deus também está no controle da tua casa, da tua história, da tua família. Guarda, dorme tranquila, porque Jesus, o que Ele quer é o quê? Só que você dê louvai a Ele, glorificai a Ele, bendizei a Ele. Entenda que Ele é soberano e Ele é poderoso. Só entenda isso. Ele usa o próprio mal para fazer o bem. Olha o que ele vai fazer. Deus sabendo que vai vir fome na terra, aí ele faz José sonhar. José tem um sonho lá governando. Aí o José, bem inocente, conta os sonhos. E esse sonho que é contado se torna, ele cria inimigos. Ele cria inimigos. Irmãos, até os sonhos que tu tens, se Deus tem plano contigo na vida, tu pode contar teu sonho para o Satanás, tu pode contar teu sonho para os inimigos. Não tem diabo que empata Deus realizar os propósitos dele na tua vida. Não tem. Não tem. O próprio José vai dizer naquele dia: meus irmãos, eu perdoo vocês. Deus usou o mal para trazer em bem.
Se eu não tivesse aqui no trono do Egito, o meu povo estava morrendo de fome, mas o Senhor me colocou na casa de Potifar, o Senhor fez eu descer para a cadeia, mas o Senhor me levantou, me colocou no trono, e eu estou aqui abençoando vocês. Eu no controle da história. É por isso que nossa boca sai para isso. Louve a Deus pelos feitos dele, pelas maravilhas dele. Este julgamento vem de Deus. Ele vai usar o anticristo. Então o texto vai dizer aí que quando ele vai trazer juízo contra a Babilônia e derrota, a fumaça vai subir para sempre. Irmão, daqui nos lembra certamente que é uma citação de Isaías, capítulo 34. Leia comigo aí Isaías. Vixe, vou apressar aqui que já está terminando. 34, 2. Olha o que diz aí. Leia primeiro comigo o capítulo 19. Leia comigo o 19, o 3. Apocalipse 19, 3. Para nós entendermos o que nós vamos ler daqui a pouco. Olha o que diz em Apocalipse 19, 3. E disseram pela segunda vez, aleluia. E a sua fumaça sobe para todo sempre. Olha o que diz agora em Isaías 34, 2 ao 5. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele a destinou para a destruição, e as entregou à matança. Os mortos deles serão lançados fora, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Os montes se inundarão do sangue deles. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. 5. Porque minha espada se embriagou nos céus, e eis que, para exercer juízo, ela desce sobre Edom. Ela quem? A espada. Desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue dos cordeiros e de bodes, e da gordura dos rins de carneiros. Olha o versículo de número 9. Olha o que diz: os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em pinche ardente. Olha o 10. O fogo não se apagará, nem de noite, nem de dia, e a sua fumaça subirá para sempre. Ou seja, o que Deus fez aqui, o que Isaías está dizendo, é que isso ia passar de geração a geração. Mas só que aqui o texto de livro de Apocalipse, essa fumaça vai subir para sempre, da vingança que Deus vai trazer para o império da Babilônia aqui nesse mundo caído. O que significa que vai durar para sempre? Os teólogos acreditam que está se reportando daquilo que isso vai chegar, essa fumaça vai chegar às galáxias, vai subir ao universo, e isso descreve o grande feito de Deus, que vai ficar na eternidade para sempre, e por isso para sempre ele vai ser adorado, porque ele é um Deus que nos trouxe vitória e destruiu o império babilônico para sempre, e para sempre, e para sempre. E aqui nós vamos observar, para finalizarmos, o capítulo 19, que diz assim, uma resposta em aleluia. Agora vamos aqui correr para finalizar. O versículo 4, leia comigo. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Os 24 anciãos estão se reportando daquilo que nós chamamos da igreja, a igreja. Observe que tem aleluia, mas tem amém. Tem amém, mas tem aleluia. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes. O que são os 24 anciãos? Está se reportando de 2 povos unidos, que vai se tornar um. Ou seja, 24, 12 mais 12, 24. 12 tribos, nação de Israel. 12 apóstolos, a igreja. Um dia,
vai se tornar um só povo. Esses 24 anciãos estão representando a igreja, que eles estão lá adorando e bendizendo o nome do Senhor pelos seus feitos poderosos. E depois disso tem 4 seres viventes. O que são esses 4 seres viventes? Tem rosto de homem, tem rosto de leão, tem rosto de águia. E esses seres viventes estão representando a criação. Vai chegar um dia que a criação e a igreja em um só coro vai estar cantando amém, aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia. E o que é o amém? É a confirmação absoluta que Deus vai cumprir suas profecias, que Deus vai cumprir sua palavra. E o aleluia, ele está com, vamos adorar, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, meu irmão, se ele prometeu algo para ti, confia. Se ele prometeu algo para a tua vida, confia, porque o teu Deus, ele é fiel. Então tem a continuação dos louvores, e esse louvor, ele sai do trono. Leia comigo aí o capítulo 19 e já vamos finalizar. 19 e o versículo 5. E do trono saiu uma voz que dizia: louve o nosso Deus, todos vocês, os servos, todos os que temem, os pequenos e os grandes. Olha, se os pequenos e os grandes na Babilônia foram os punidos, os pequenos e os grandes que vão ser redimidos, eles vão estar em um só coro, e a ordem sai do trono. Alguns teólogos dizem que é Cristo Jesus que vai dar a ordem, louvem o nosso Deus. Mas Stanley Orton vai dizer, se fosse Jesus, ele não dizia louve ao nosso Deus, ele diria louvem o meu Deus. Mas aqui não é Cristo, aqui também não deve ser um anjo, ou deve ser um ser vivente, que está convidando o que? Pobres, ricos, negros, brancos, importantes ou não importantes, pessoas relevantes ou não, naquele dia nós vamos estar todos glorificando e exaltando pelos feitos de Deus na terra. Então, meu querido, continue. Esses servos são o quê? Esses servos não são outra coisa, são escravos, são aqueles que foram escolhidos, são aqueles que não têm, que não são prepotentes, são aqueles que não são exaltados, são dulos, homens que sempre tiveram Jesus como seu Senhor. Quem tem Jesus como Senhor, olha isso daqui. Jesus ser o meu Salvador não é suficiente. Eu tenho que ser servo dele. Se eu tiver Jesus apenas como meu Salvador, eu não vou obedecer, eu não vou cumprir, eu não vou me render diante dele. Mas se eu tiver Jesus como meu Senhor, eu vou estar em obediência à sua palavra. E quando a trombeta tocar, nós vamos estar nas mansões celestiais. Por isso, nós possamos sempre servir ao nome do Senhor.